Queria que abrieras comigo em Levítico capítulo 8. Em primeiro lugar, del versículos 1 al 3. Disse: Entonces el Señor dijo a Moisés: Trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, y los 2 carneros, e la cesta com el pan preparado sem levadura, e convoca a toda a comunidade de Israel para que se reúna à entrada del tabernáculo. ¿Estás comigo? Depois Moisés apresentou o outro carneiro de la ordenação. Haviam, nesse momento, a ofrenda era a primeira ofrenda por el pecado, que foi um becerro. Está em el texto anterior. Depois, a segunda ofrenda, que foi a ofrenda queimada, o primeiro carneiro. E depois, a terceira ofrenda, que é esta que vamos falar. Ok? Versículo 22. Depois Moisés apresentou o outro carneiro, el de la ordenação. Aarón e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça del carneiro, e Moisés lo matou. Agora preste atenção. Depois tomou um pouco de la sangre e se la untou a Aarón em el lóbulo de la oreja derecha. ¿Dónde? Também em el pulgar de la mano derecha. ¿Dónde? E também em el dedo gordo del pé derecho. ¿Dónde? E o versículo 24 disse que, a continuação, isso lo mesmo com os filhos de Aarón. Ok? Salto. Ok? Versículo 25. Acto seguido, Moisés tomou a graça del carneiro, que inclui a graça de la cola gorda, la que rodeia as vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones com a graça que lo rodeia, junto com el muslo derecho. Acima de isso puso um pão plano preparado sem levadura, um pão mesclado com azeite de oliva e uma obleia untada com azeite de oliva. Estes panes los tomou de la cesta de los panes preparados sem levadura que se havia colocado em la presença del Senhor. Versículo 27. Então Moisés puso todas estas coisas em manos de Aarón. Em manos de quem? De Aarón e seus filhos, e las levantou ao Senhor como uma ofrenda especial. E aí vou saltar novamente, versículo 30. A continuação, Moisés tomou um pouco de azeite de la unção. Azeite de quê? E algo de la sangre que estava em el altar, e lo rociou sobre Aarón e suas vestiduras. Rociou sobre quem? E sobre quê? E sobre os filhos de Aarón também lo hizo lo mismo. Versículo 31. Depois Moisés les dijo a Aarón e a seus filhos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo. ¿Dónde? Y cómanla ahí mismo. ¿Dónde deviam comer la ofrenda? Ahí mismo, ¿dónde? Junto com el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordenei quando dije: Aarón e seus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y el pan. Aí versículo 33, prestad atenção. Não salgam de la entrada del tabernáculo durante 7 dias, porque hasta entonces habrá terminado a cerimônia de ordenação. E versículo 34 diz: todo lo que hemos hecho hoy foi ordenado por el Senhor, com o fim de purificar-los e hacerlos justos ante Él. Agora permanezcam a la entrada del tabernáculo. Repito, agora permanezco a la entrada del tabernáculo dia e noite, durante 7 dias, e hagam todo lo que el Senhor exige. Que deveriam fazer? Repita comigo: obediência. E disse assim: se não lo hacen, morirão, porque isto é lo que el Senhor ha
ordenado. Versículo 36, disse, entonces Aarón e seus hijos hicieron todo lo que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. E versículo 22 del capítulo 9, he puesto a referência equivocada, ok? É Levítico 9 agora, versículos 22 a 24, não sei se saldrá em pantalla. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada e la ofrenda de paz, se bajó del altar. Versículo 23 diz, logo Moisés e Aarón entraram em el tabernáculo, e quando salieron, volveram a bendecir al pueblo. E a glória do Senhor se apareceu a toda a comunidade. Um fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se prostraron rostro en tierra. Amém? Que poderoso. E tu me vai dizer, não entendo nada. Eu queria pensar contigo um momento. Aqui está acontecendo a ordenação ao ministério de Aarón e seus filhos, ao ministério sacerdotal. Repitam comigo, ministério sacerdotal. A Bíblia nos ensina que em Jesus, em Jesucristo, nós fomos hechos reino e sacerdotes para nuestro Dios. Entonces la pregunta que les quería hacer en esta mañana, ¿cómo tú puedes ser una bendición? ¿Cómo podemos ser una bendición? ¿Cómo ser una bendición o cómo ser de bendición? E tu me vas a perguntar, pero ¿qué significa isto? ¿Cómo tú puedes ser de bendición en tu casa? De bendição para tua esposa, de bendição para tus hijos. Como tu pode ser de bendição em tu trabalho? Como tu pode ser de bendição com tus vecinos? E tu me vas a perguntar, pero que significa ser de bendição? Significa que donde tu estás, tu atraes a presença de Deus e bendice a tua esposa. Bendice a tus hijos. Si tu entras en una sala y allí hay una cantidad de gente con la presencia de Dios contigo, el ambiente de la sala cambia, el corazón de las personas cambian. Entonces, ¿cuántos aquí quieren ser de bendición? Todos nosotros queremos, ¿verdad? Queremos bendecir nuestra familia, queremos bendecir nuestros vecinos, queremos bendecir a igreja, pero muitas vezes não somos esta bendição que nós mesmos esperamos ser. Somos falhos, naturalmente, nos equivocamos, pero há uns princípios, repitam comigo, princípios importantíssimos para que nós podamos ser de bendição na vida de outros. Em primeiro lugar, vamos falar de 4 princípios rapidamente. Em primeiro lugar, é o princípio de la santidade. Repitam comigo, é o princípio de la santidade. Não sei se os habéis dado conta que quando Moisés matou el carneiro, ele correu la sangre que representava a sangre do Senhor Jesus, hein? João Bautista, quando viu ao Senhor Jesus, que ele disse, e aqui é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Não foi assim? Então, quando Moisés mata o Cordeiro, ele corre a sangre do Cordeiro, e lo primeiro que ele hace é poner em el lóbulo. Es de acá, ¿no? Es de acá. Lobo derecho
de la oreja de Aarón. Algunos ponen pendientes, ¿verdad? ¿Es así? Pero Moisés não puso um pendiente. Não estamos dizendo que estamos em contra dos pendientes, ¿eh? Los veo muy bonitos. Pero mais importante que o pendiente, Moisés disse: isto será mais importante que o pendiente. El toque de la sangre del cordero en tu oreja va a marcar el futuro de tus generaciones. E tu me vas a perguntar, entonces tengo que matar um cordeiro e poner en la oreja derecha de mi esposa? El cordeiro já foi levantado em la cruz. Jesucristo já foi levantado em la cruz. Su sangre es poderosa. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ellos venceram por causa de la sangre del cordero. Pero ¿qué significa esto? Es el principio de la santidad. Nuestra mente tiene relación con nuestra mente. Deve estar santificada. Repita comigo: pensamentos. Nossos pensamentos necessitam estar santificados. O diabo é especialista em lançar flechas para que tenhamos pensamentos impuros. Por isso, ao final do texto, vamos ver que eles tinham que estar em la porta, em la entrada do tabernáculo. ¿Para quê? Para meditar. Em la entrada do tabernáculo, durante 7 dias e 7 noites. Vamos tratar disto mais ao final. Pero nossa mente necessita estar santificada. Necessitamos pedir ao Senhor que purifique nossos pensamentos, para que sejam pensamentos puros, para que sejam pensamentos que agradem a Deus, para que sejam pensamentos que nos edifiquem a nós mesmos. Quantas vezes pensamos mal del hermano, de la persona que está a nosso lado? Pero sabes que é que o apóstolo Paulo disse que é que deve ocupar nossos pensamentos? Coisas que bendigam a los demás. Porque nós, prestad atenção, isso é muito importante, atuamos de acordo com como pensamos. Se atuamos mal, é porque pensamos mal. Se atuamos bem, é porque pensamos bem. Pero como pensar bem? Por isso, o Salmo 1, que não está em pantalla, disse: bem-aventurado el hombre que não anduvo em el consejo de los impíos, não se detuvo em la senda de los pecadores, e nem se sentou em silla de escarnecedores. Antes su placer. ¿Dónde está su placer? En la ley del Señor. Y en su ley medita dia e noite. Será como árbol plantada junto a las ribeiras de água, que no devido tempo dá su fruto, sus hojas não se marchitam, e todo lo que hace. Dê um glória a Deus. Santificação. Pero também la mano, el dedo gordo de la mano. El dedo gordo de la mano. Tus manos, lo que tu haces, deve ser agradável ao Senhor. E se és agradável ao Senhor, Ele vai hacer prosperar as obras de tus manos.
A vezes nós pensamos que os recursos humanos são suficientes e a vezes incluso o homem arregla uma maneira de alcançar algo, aunque ofenda as pessoas, aunque seja equivocado delante de los ojos de Deus, pero solo Deus te pode fazer prosperar e Ele quer que tus manos sejam santificadas, seus negócios sejam lícitos e agradáveis a Ele. E o pé, o dedo gordo del pé também. Cuidado com quem tu te relacionas. Cuidado por donde andas. Hay que santificar tus passos. ¿Por quê? Porque se nos santificamos e nos guardamos, não solamente seremos bendecidos, sino como vamos agradar a Deus. Nós nascimos para dar. Por isso a palavra do Senhor disse: mais bem-aventurado és dar que a receber. Já os haveis dado conta quando tu ofendes uma pessoa, como tu te sentes? Sentes mal. Quando tu bendices uma pessoa, como tu te sentes? É assim. Repita comigo: santificação. E o apóstolo Paulo disse assim: la qual nadie verá o Senhor. Segundo lugar, consagração. Repitam comigo: consagração. O princípio da consagração. Disse o texto, se podemos poner o texto. Acto seguido, Moisés tomou a graça del carneiro, que inclui a graça de la cola gorda, e depois de que correu todas essas coisas, disse: em cima de estos puso um pão plano, preparado sem levadura, e um pão mesclado com azeite de oliva, e uma obleia untada com azeite de oliva. Estos panes los tomou de la cesta e de los panes preparados sem levadura, que se havia colocado em la presença del Senhor, e disse: entonces Moisés puso todas essas coisas nas manos de Arão e seus hijos, e las levantou ao Senhor como uma ofrenda especial. Repita comigo: ofrenda especial. Repita comigo: consagração. Que é que devemos consagrar ao Senhor? Em primeiro lugar, repitam comigo: minha vida. O que Deus quer é minha vida em seu altar. O que mais Ele quer? Mi tempo. Repitam comigo: mi tempo. O Senhor quer que mi tempo seja para Ele. Por isso, o sétimo dia. Quantos aqui haver leído sobre o maná? Hemos leído hace poquito, ¿verdad? En la lectura bíblica anual. Dice el texto que el maná venía del cielo. Era el pan de Dios. Y hubo una orientación al pueblo, que el pueblo necesitaba salir cada mañana para recoger el maná. ¿Sí? El que recogía mucho, no le sobraba. Y el que recogía poco, podes imaginar, allá avaricioso, llevaba una canasta enorme. Não, havia uma porção estabelecida. Havia uma viúva muito necessitada que não tinha nem com que correr. El que corria pouco, não lhes faltava. Pero o Senhor disse: não guardeis para o dia de manhã. Repita comigo: dependência. Dependência do Senhor. Pero alguns guardaram o maná para o dia seguinte. E que passou? Se llenou de gusanos. Desobediência. Quantas vezes nós outros estamos sendo desobedientes? E aí o Senhor dijo: em el sexto dia vas a correr doble porção. Porque o sétimo dia é descanso. É o dia de repouso. É o tempo para Deus. Pero dice a Bíblia que alguns saíram o sétimo dia para correr. E que encontraram? Há gente que pensa que trabalhando e não dando tempo para Deus, pensam que vão prosperar. Pero é como poner em saco roto.
tu provisión viene del Señor Jesús. Los recursos para tu familia vienen del Señor Jesús. Los recursos para tus generaciones vienen para el Señor Jesús. Él es el Señor, Él es el Dios, Él es el Rey. En Él están todo lo que tú necesitas, todo lo que tu familia necesita. Por eso debemos consagrar a Él. Buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán como añadidura. Repita conmigo: consagración. Terceiro lugar, el principio de la unción. Podemos poner el texto. Versículo 30 del capítulo 8. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, y los roció sobre Aarón. ¿Y qué? E sobre os hijos de Arão e sus, e desta maneira hizo santos a Arão e a sus hijos junto com sus vestiduras. É o princípio de la unción. O Senhor Jesucristo dijo assim: é importante que eu vaya, porque se eu não vou, el Consolador não vendrá, el Espírito Santo. E quando ele venga, os guiará a toda a verdade. Repita comigo: a toda a verdade. Es decir, que el Espíritu Santo nos abre los ojos. El Espíritu Santo nos lleva a ver mucho más de lo que nuestros ojos físicos nos puedan enseñar. Nuestros ojos físicos nos pueden enseñar fracaso, pero el Espíritu Santo nos mostrará el camino. El Espíritu Santo nos puede... Nuestros ojos físicos nos pueden enseñar una enfermedad, pero el Espíritu Santo nos enseña la sanidad. Dios es poderoso para llevarnos mucho más allá de lo que las circunstancias nos pueden enseñar. Y dice que Moisés tomó el aceite de la unción y derramó sobre Aarón y sus vestiduras. Sobre Aarón, unção sobre a vida. Sobre as vestiduras, unção sobre a missão. É o que Deus quer fazer. Ele quer ungir tu vida. Devemos acordar-nos que em aquele entonces, solo Aarón e seus hijos perteneciam ao sacerdócio. Pero em Cristo Jesús agora, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote intercedía por el pueblo delante de Dios. Por eso él era el responsable por ofrecer los sacrificios. Pero ahora, con Cristo Jesús, todos nosotros que creemos en Cristo Jesús, fuimos hechos un reino y sacerdote. Escuchadme, hay muchos que cada domingo ou cada semana vêm a nós aqui em el altar, quando termina a celebração, para que oremos. E nós oramos porque somos os pastores. Imaginaos, se decimos não vamos orar. É nossa missão, é nossa obrigação, é nosso chamado, é nosso prazer, é nossa alegria. Pero, repita comigo, pero, se oramos, ou se tu mesmo oras, e não sigue os princípios, o princípio da santificação, o princípio da consagração, o princípio da unção, que deve ser o princípio da búsqueda. De la búsqueda de la presencia de Dios. Nos olvidéis, estamos en el año del jubileo. El Señor nos dio la palabra. Es el año de la presencia como nunca antes. Tú vas a disfrutar de la presencia de Dios, pero como nunca antes, tú vas a buscar la presencia de Dios.
Então se disse que o Senhor ungiu, Moisés ungiu a Arão e as suas vestiduras. La missão. ¿Sabías que cada uno de nosotros tenemos una misión delante de Dios? Empezando con nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestras generaciones. El texto allí habla de Aarón y lo que Dios te está entregando, Elisa, es para que tus hijos hereden. Es un legado. Não sencillamente uma herência material, porque a herência material se acaba, pero el legado espiritual permanece para sempre. Pode incluso que tu hijo não seja uma pessoa rica en la tierra, pero se tu dejas um legado espiritual, ella será próspera, bendecida, tendrá paz e tendrá uma herência celestial. E nós podemos dizer isso, porque hemos vivido e estamos vivendo o que Deus isso está haciendo com nossos filhos. ¿Por quê? Porque nos consagramos, porque nos santificamos. Não somos melhores que os demais, porque buscamos a Deus. E aí vem o quarto princípio e cerramos. O primeiro princípio, santificação. El principio de la santificación. ¿Os acordar? La sangre en la oreja derecha, ¿no? Y da igual si la oreja es grande o pequeña, ¿eh? La mía es grande. Entonces más sangre, más bendición. Entonces santificación. Las manos, los pies, tus relaciones, por donde andas, com quem te relacionas. É muito importante, santificação. Tus palavras, tus pensamentos. Segundo lugar, a consagração. Estás consagrando tu tempo, estás consagrando tu vida ao Senhor, tus dones, tus recursos. Se Ele entregou todo por nós, sempre temos dificuldade. Escutamos sobre Maria. Que é isso, Maria? Lo deu todo. Lo deu todo. Porque ela sabia que o tesouro mais grande da vida de ela estava na pessoa do Senhor Jesus. Terceiro lugar, princípio da unção. E quarto lugar, que é algo também que temos muita dificuldade. É o princípio da meditação. Disse assim: Aarón e tus hijos estarão donde? En la entrada del tabernáculo. Allí vão comer de la ofrenda que foi oferecida ao Senhor, lo que sobre, lo que o Senhor permita, não la graça, hein? Interessante. Não podiam comer la graça. ¿Por quê? Porque o Senhor estava cuidando do povo. E disse: allí vas a passar 7 dias e 7 noches meditando. Por isso o Senhor disse para Josué depois: sé fuerte e valiente. Medita en este livro dia e noite. Entonces hará prosperar tu camino e tendrás éxito por donde vayas. Repita comigo: meditação. Como los rumiantes, se disse? Como los rumiantes. El outro dia comentei aqui. Eu nasci em uma hacienda e veía sempre el ganado. Eu estava com um chicle em la boca dia e noite. ¿Sabes por quê? Porque eles comem, vai ao estômago e volve à boca e continuam masticando.
Assim devemos ser com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, não, Guilherme, não é comida. Nem solo de pão vivirá el hombre, sino de toda a palavra que sale de la boca de Deus. Então, se meditamos em la palavra, vamos atuar de acordo com a palavra. Pero é muito mais fácil para nós meditar em los problemas. Dice, meditar dia e noite em el livro de la lei. Meditar dia e noite em la palavra. Estamos meditando dia e noite em los problemas. Por la mañana nos acordamos de ellos. Por la tarde também, por la noite também. ¿Por quê? Porque estamos dando mais valor a los problemas e nos estamos olvidando que há alguém mais poderoso, alguém que nos pode fortalecer, alguém que pode abrir caminho em el medio del mar, alguém que nos pode ajudar a andar sobre as águas. Jesucristo!